Bem-vindos a mais um programa. Hoje estaremos refletindo no texto de Mateus, capítulo 15. O verso 1, ele inicia dizendo o seguinte: Então, alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram. Antes de entrarmos na pergunta dos fariseus e mestres da lei, deixe-me apenas dizer um pouquinho sobre quem eram estes homens. O judaísmo dos tempos de Jesus estava dividido em várias correntes doutrinárias e teológicas. Havia pelo menos uns 5 partidos religiosos: os saduceus, os essênios, os herodianos, os zelotes e os fariseus. Os fariseus foram aqueles que mais travaram, vamos dizer assim, algumas batalhas com Jesus. O partido dos fariseus surgiu durante o exílio da Babilônia. Neste período, o templo de Salomão estava destruído. E então toda a liturgia que acontecia dentro do templo cessou. E aí surgiram neste período as sinagogas. E junto com as sinagogas, os fariseus. Os fariseus eram um grupo de religiosos que buscavam viver realmente a palavra de Deus. E durante este período do exílio da Babilônia, os judeus, eles começaram a buscar se aprofundar no estudo das leis deixadas por Moisés, tentando viver então uma santidade, vamos dizer assim, perfeita. Nesta busca pela compreensão das leis, foram então surgindo aí os fariseus. Os fariseus, eles tinham um zelo pela palavra de Deus, mas esse zelo inicial foi se degenerando e se transformando num legalismo, a ponto de terem tornado eles cego no entendimento. A preocupação que os fariseus tinham com a obediência literal das Escrituras os impediu de ver o Espírito Santo soprando e se manifestando através da pessoa de Jesus. E acredito eu, não é muito diferente dos nossos dias de hoje. Muitas pessoas, numa busca inocente ou ingênua, até genuína, de conhecer, de se aprofundar nas Escrituras, no conhecimento de Deus, elas começam bem sua caminhada, mas ao longo elas vão se tornando pessoas legalistas e tão cegas quanto os fariseus, que elas não conseguem mais perceber o mover de Deus, e elas não conseguem mais proceder com amor. É muito difícil para essas pessoas serem flexíveis. Elas estão sempre querendo usar regras e leis para tentar, vamos dizer assim, serem perfeitas ou fazer tudo perfeitos, em vez de exercerem mais misericórdia. Como o próprio Jesus diz: misericórdia quero, não sacrifícios e holocaustos. Essas pessoas muitas vezes oram, apresentam jejuns, fazem a sua adoração, mas no tratar com as pessoas elas são tão legalistas que elas mais matam pessoas do que realmente ajudam estas pessoas. Então, quando você começa a querer ser perfeito demais, você cai nessa armadilha, uma linha tênue, muito fina, e eu vejo isso constantemente.
durante os anos de ministério, percorrendo as igrejas, as pessoas, elas querem se prender a regimes internos, querem se prender a estatutos, querem se prender às regras, às leis, e elas acabam ferindo pessoas de tal forma que muitas delas se afastam de Deus e muitas vezes de uma igreja, e sequer elas conseguem perceber que elas são parte da culpa disso, porque elas acham que sempre fizeram certo, exigindo, cobrando, sendo inflexíveis diante dos estatutos e as leis e os regimentos internos que as igrejas estabeleceram para o seu funcionamento. E eu não estou dizendo que esses estatutos e regras, leis, regimentos internos sejam errados na sua totalidade. Eles são necessários para que haja um equilíbrio, um cuidado, mas a gente não pode lidar com as vidas e as pessoas achando que nós vamos aplicar aquele estatuto e aquela regra para todas as pessoas da mesma forma. Ah, mas então nós estaríamos agindo de forma imparcial com um, com o outro? Não, nós estamos agindo considerando o amor. Você quer ver uma coisa? Vamos pensar rapidamente. Uma pessoa, por exemplo, ela pode ter sido ordenada a fazer uma determinada tarefa, e ela vai lá e faz com maior afinco, aplicação, aquela tarefa, e aí você vai elogiá-la pelo que ela fez. Puxa, que benção. Outra pessoa pode ter sido solicitada a mesma tarefa, e ela vai lá e começa aquela tarefa, e de repente ela vai embora e abandona a tarefa, e você logo vai julgá-la. Essa pessoa é irresponsável, essa pessoa não faz as coisas direitos, enfim. E aí você quer punir essa pessoa. E uma terceira pessoa, você também pega a mesma tarefa, e ela também vai lá e começa a tarefa, e por alguma razão ela também larga a tarefa lá e deixa. E você já começa então a julgá-la, enfim, a punir. A primeira pessoa, ela cumpriu a tarefa e fez o que você pediu e solicitou, ela cumpriu a regra, a lei que estava estabelecida por você, então você a considerou justa porque ela fez. E até mesmo você nem sabe discernir se ela fez aquilo de coração ou se ela fez aquilo simplesmente porque ela quer receber elogios, quais as atitudes e quais as motivações do coração dela. Mas você avalia pelo que você viu. Ela foi lá e fez a tarefa e cumpriu o seu papel. Ah, então ela é excelente, essa é uma cristã excelente. E você nem sabe discernir o coração dela. A segunda pessoa foi lá e deixou a tarefa, enfim, ela foi embora, tal, e você já julgou aquela pessoa, você a condenou. Mas talvez ela estava ali fazendo a tarefa e alguém ligou para ela e disse: eu preciso que você venha para cá urgente. Aconteceu que um acidente com seu filho, sua filha, de repente seu marido, alguma coisa aconteceu urgente, e ela larga aquela tarefa e ela vai embora correndo. Ah, então agora você quer aplicar sobre ela uma lei, uma regra que está estabelecida no estatuto, no regimento interno, porque ela precisou ir atender a uma vida que é muito mais importante talvez do que aquela tarefa que você deu para ela naquele momento. Então o injusto é você e não é ela. A terceira pessoa, bom, talvez ela começou aquela tarefa, mas ela foi embora porque ela não estava gostando de fazer a tarefa. Ela considerou aquele serviço que você deu para ela lá irrelevante, chato, e ela simplesmente abandonou. Bom, talvez sim, esta pessoa deveria receber então a disciplina, a regra, porque ela abandonou uma tarefa que era importante, uma vez que ela não tinha uma razão para abandoná-la. Percebe o que eu estou querendo mostrar? Que você não pode ficar querendo aplicar regras e leis escritas no estatuto para as pessoas, porque cada pessoa tem uma resposta em um momento da sua história que precisa ser avaliado. Você precisa olhar tudo com o amor, entender as histórias. Então às vezes vai precisar sim chamar a pessoa, disciplinar, corrigi-la porque ela abandonou uma tarefa sem uma justa causa. Outra você vai ter que abraçar porque ela talvez precisa do abraço. Esqueça a tarefa, largue mão daquela tarefa. Aconteceu um acidente, a pessoa vai junto com ela
Esquece regra, esquece lei. Mas por que? Não, mas não pode. A lei diz, o estatuto, o regimento. E as pessoas vão agindo assim, ferindo e matando pessoas, sem considerar a história, sem considerar o coração, sem considerar os fatos externos ao redor. E às vezes aplaudem a primeira pessoa que fez a tarefa, mas que no fundo ela fez aquilo buscando mesmo o aplauso, buscando um reconhecimento para si, não fazendo para a glória de Deus, mas daí a gente acha bonito. O que eu quero te mostrar é que os fariseus viviam assim. Eles queriam cumprir a regra e as leis, os estatutos da forma mais literal possível, só que eles iam ferindo e matando pessoas. E por isso Jesus tantas vezes lutou, no bom sentido, travou combates com eles ferozes, chegou a chamá-los de sepulcro caiados, pessoas que nem conseguem cumprir o que eles mesmos exigiam. E muitas vezes é assim que acontece na vida da igreja. Mas vamos então para a continuidade do texto. O verso 2 em diante diz assim: porque os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos, pois não lavam as mãos antes de comer, respondeu Jesus. E por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Pois Deus disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai e sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe: qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é uma oferta dedicada a Deus, ele não é obrigado a honrar seu pai dessa forma. Assim vocês anulam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Os discípulos de Jesus não haviam lavado a mão antes de comer. Uma coisa errada higienicamente. E por essa razão os fariseus e os doutores da lei os acusam de transgredir as tradições dos líderes religiosos do judaísmo. Jesus responde a eles lançando uma outra pergunta, provocando então neles um dilema. Ele diz algo mais ou menos assim: a lei de Moisés diz que vocês devem honrar pai e mãe, mas vocês dizem que não podem dar o dinheiro a seus pais que têm necessidades, porque prometeram dar o dinheiro para Deus. Vocês fingem, é isso que Jesus está dizendo para eles, que obedecem à tradição religiosa, mas o que vocês estão fazendo é o que bem entendem. Estão agindo para o seu próprio benefício. Deixam de cuidar dos pais e colocam o dinheiro no próprio bolso, ou até mesmo levam o dinheiro lá para Deus, mas o fim disto é para que sejam vistos, sejam reconhecidos como pessoas espirituais. Mas não existe espiritualidade quando eu estou querendo servir a Deus e não honro meus pais, não cuido dos meus pais. Jesus está desmascarando aqueles homens, mostrando que as práticas religiosas são uma das maneiras eficazes que o ser humano criou para servir a si mesmo. Aquilo que era para ser bom, quando Deus nos ensina a amar e servirmos uns aos outros através do amor, é usado pelos religiosos para quererem se engrandecer. E essas pessoas religiosas, que no fundo
agem pensando em si mesmos, acabam querendo cobrar dos outros uma atitude que eles mesmos não fazem, ou que quando fazem com intenções escusas. Praticar uma religião pode gerar uma sensação de santidade, mas isto pode ser, na verdade, um grande engano. Por isso precisamos sempre avaliar nossos corações. Precisamos estar sempre cuidando para que as nossas práticas de adoração e de serviço a Deus não sejam somente práticas religiosas, rituais, com o fim muitas vezes de simplesmente acalmar nosso próprio eu e não de honrar e servir a Deus, com o fim muitas vezes de recebermos glórias e não de darmos glórias ao nosso Deus. E aí o pretenso serviço a Deus acaba servindo como um véu para esconder de fato a sujeira que há dentro de nós. E era assim que viviam os fariseus. Por isso Jesus diz, isso chama de sepulcro caiado. O homem religioso, sabe, legalista, que gosta de ficar correndo atrás das leis, das coisas para tentar cobrar os outros, ou impor as coisas às pessoas, eles têm uma aparência de santidade, de um comportamento perfeito. As pessoas que vivem assim, de pouca misericórdia, estão distantes de Deus. E o ambiente religioso, ele é um terreno propício para que as pessoas vistam as máscaras da piedade e se escondam por trás de um verniz de santidade e de uma vida dedicada a Deus. Agora, não sou eu, pastor, não é um irmão, seja ele um presbítero, um diácono ou um líder de um ministério, que vai dizer quem é ou não é, aqueles que são santos ou não, quem é o joio e quem é o trigo. Não, isso cabe a Deus, porque só Deus conhece o coração de cada um de nós. Agora é preciso que você se avalie. Eu preciso me avaliar sempre, para que eu não caia na religiosidade, para que as minhas orações não se tornem rituais frios diante de Deus. Tudo que é praticado sem integridade e inteireza de coração se esvazia e acaba se transformando numa pálida caricatura do que deveria ser. Foi um prazer refletir um pouco com você a respeito destas palavras de Jesus. Sei que são palavras duras, pesadas, mas que cabe a mim, e eu preciso me avaliar, porque eu sei que eu também sou um homem falho, e eu sei que se eu não cuidar todos os dias, eu posso sim começar a me transformar num religioso, e aos poucos ir perdendo a misericórdia para com aqueles que estão ao redor de mim. E isso pode acontecer a você também. Por isso, ore, peça a Deus que guarde o seu coração, para que ele não venha se endurecer, se enrijecer em meio às leis, às regras, às tentativas de viver uma santidade perfeita. Que você tenha um coração quebrantado, que você busque sim viver para Deus uma perfeição, que essa perfeição ela deve ser movida pelo amor que você tem por Deus, e não uma tentativa de conquistar ou de ser visto por qualquer pessoa, mesmo por Deus. Deus te abençoe.